A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, beleza? Vamos aí para mais um vídeo aí. Hoje eu venho gravar um vídeo que é mais para estudo, né, irmãos? Depois eu vou, na sequência, se der tempo, vou gravar outros vídeos aí, de outros assuntos, né? Mas hoje eu vou, e é bom porque esse vídeo aqui é sobre anjos de Deus e anjos caídos, né? Para vocês entenderem, né? Como eles agem em nossas vidas, tanto os anjos do Senhor e os anjos caídos, né? E para identificar, né? As coisas ruins e boas que tem na nossa vida para a gente se livrar delas, né? Então é isso aí, vamos lá, sem muitas delongas, né? Se for preciso eu divido o vídeo em dois, tá, irmãos? Para não ficar muito longo, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Deixa eu... Aqui. Você vai aprender sobre a história dos anjos santos e anjos caídos de uma forma que talvez você nunca viu. Tudo que será ensinado aqui está na Bíblia. Você vai aprender quem são eles, quais anjos existem, qual a sua natureza, qual sua aparência, quais seus ofícios, qual a diferença dos anjos santos e os caídos, qual o lugar certo da morada desses anjos. Vai aprender também como Satanás lidera esses anjos e como ele blasfema contra a natureza de Deus, impactando a vida dos homens. Vai aprender também muitas outras coisas que vão impactar sua vida. Até o final desse vídeo, você ficará maravilhado com tudo que vai aprender. Os anjos são entidades espirituais criadas por Deus para servi-lo, embora ocupem uma posição superior à dos seres humanos. Alguns, conhecidos como anjos bons, permaneceram obedientes a Deus, realizando sua vontade. Entretanto, outros, conhecidos como anjos decaídos, desobedeceram, abandonaram suas posições sagradas e agora se opõem ativamente à obra e ao plano de Deus. Embora haja outras designações para esses seres espirituais, o termo principal na Bíblia é anjo. Outros três termos que claramente se referem a anjos são serafim, querubim e espíritos ministradores, que pode ser mais uma descrição do que um nome. A palavra hebraica para anjo é malak, enquanto o termo grego é ângelos. Ambas as palavras significam mensageiro, descrevendo alguém que executa o propósito e a vontade daquele a quem serve. O contexto determinará se está se referindo a um mensageiro humano, a um dos seres celestiais chamados anjos ou a uma teofania, como será discutido mais adiante. Os anjos santos são mensageiros de Deus, servindo-o e cumprindo suas ordens, enquanto os anjos decaídos servem a Satanás, o Deus deste mundo. Os anjos não decaídos são também denominados santos. Isso ocorre por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, sendo criação de um Deus santo, foram originados de forma perfeita, sem qualquer imperfeição ou pecado. Em segundo lugar, são chamados santos devido ao seu propósito, pois foram reservados por Deus e para Deus, atuando como seus servos e auxiliares na promoção da sua santidade. O termo hoste deriva do hebraico tzaba, que significa exército, exércitos, hostes. É uma expressão militar que evoca a ideia de guerra. Os anjos são descritos... Então, irmãos, vamos lá. Tá? Já viu a minha opinião aqui. Hostes aparece, acho que na carta de Paulo aos Efésios, né? Hostes, porque fala, nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, que é outro nome que é dado, tá? Aos seres espirituais. Principados e potestades nos lugares celestiais, né? Então, e contra as hostes da maldade, ou seja, o exército do mal, que tem o exército do bem. Como na Bíblia mesmo, se vocês procurarem, principalmente no Antigo Testamento, né? E nos profetas, se vocês procurarem, sempre fala assim, o Senhor dos Exércitos de anjo, entendeu? Então, hostes quer dizer exército mal e bom, tá? Só para dar essa introduçãozinha aqui, vamos lá, voltar pro... Isso é para quem não sabe, tem uns de vocês que já sabem, né? Eu sei disso, é para aqueles que ainda não... Hoste, destacando duas concepções principais.
Primeiramente, o termo é utilizado para descrever os anjos de Deus como os exércitos do céu, que servem no exército de Deus, dedicados à batalha espiritual. Em segundo lugar, ressalta a natureza dos anjos como uma multidão de seres celestiais que cercam e servem a Deus, conforme indicado na expressão Senhor dos Exércitos. Além disso, às vezes inclui a hoste dos corpos celestes, referindo-se às estrelas do universo. Em seu estado sagrado, os anjos não decaídos são denominados filhos de Deus, no sentido de terem sido trazidos à existência por meio de sua criação. Embora nunca seja afirmado que foram feitos à imagem de Deus, ainda podem ser chamados filhos de Deus, devido à sua personalidade semelhante à dele, como será evidenciado posteriormente neste estudo. Esse termo também é empregado em Gênesis, onde nos é relatado que os filhos de Deus escolheram esposas dentre as filhas dos homens. Algumas interpretações sugerem que os filhos de Deus em Gênesis são uma referência à descendência piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens representam a descendência ímpia dos cainitas. Outros, em consonância com o uso de filhos de Deus em Jó, acreditam que o termo se refere aos anjos decaídos, que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma descendência extremamente perversa e poderosa, culminando na depravação dos dias de Noé. Aqueles que Então, irmãos, que eu vou dar uma explicação disso, que eu já fiz vídeo disso, né? E muitos aí acham que é loucura, principalmente os religiosos, né? Porque os religiosos, eles não querem pregar a verdade, né? Então, vamos lá, a introdução aqui é o seguinte. Ele citou essa parte aí dos filhos de Deus, que seriam os anjos, porque eu vou fazer um vídeo ainda, conectando o livro de Gênesis, o comecinho de Gênesis, onde tem esse assunto, mas esse assunto em Gênesis, ele não está totalmente claro. Ele cita como se fosse os filhos de Deus citado, fosse os anjos. Ele dá a entender que é os anjos, porque fala as filhas dos homens. E quando os filhos de Deus, então, quer dizer que os filhos de Deus está se referindo aos anjos, porque senão ela não, Deus não escreveria em Gênesis, lá não estaria escrito a filha dos homens se tiveram coisas com filhos de Deus. Não faz sentido. Se fosse outro filho de Deus, fosse homens, não teria porque ele falar filho ele falaria o filho de outro homem que se deitou com outra mulher. E para que ele ia falar isso? Né? Os filhos de Deus, entendeu? E casaram entre si. Então vieram gigantes, né? A história conta isso, tá? Se você pegar um pedaço dessa história que está em Gênesis e interligar com a carta de Judas e segundo a Pedro, que também está citando essa história, você emenda, aí você vai ver. E o desfecho disso está no livro de Enoque, que não é um livro canônico. Ou seja, não é um livro que está na Bíblia que nós conhecemos, tá? Não é um livro que foi tirado da Bíblia pelos católicos, tá? Não foi incluído pelos aqueles que tem os que traduziram a Bíblia e tem aqueles que permitiram os livros de entrar, né? Que quem tomou conta do cristianismo depois da morte de Cristo foi os romanos, né? Depois, posteriormente, a Igreja Católica Romana tomou conta e decidiu o que ia entrar e o que não ia entrar. Então, aí ela tirou alguns livros que realmente é apócrifos. Por que é apócrifos? Porque é livros que não estão inspirados com a Bíblia e falam histórias que são abominações para Deus. Agora, tem livros que está colocado como apócrifos, mas não são. E está conectado com a Bíblia Sagrada que nós temos aí. Então o livro de Enoque é um desses que eu já li, eu já ouvi, tá? Então eu digo que está conectado com e é inspirado, mas eles tiraram porque falam deles, né? Criticam os líderes religiosos, né? E falam muita coisa que o preço que eles vão pagar por enganar o povo, né? Então aí eles tiram, né? Então, na verdade, lá dá mais clareza desse assunto que é falado aí, que os anjos conheceram as mulheres, as filhas dos homens, e deram o gigante. Por isso que Deus se enfureceu, não só, Deus já estava enfurecido por causa do pecado, que Noé era o pregador da justiça, que
pregava para os homens se arrepender, porque ia vir o dilúvio. Deus já ia mandar o dilúvio por causa do pecado, mas também por causa dessas abominações, com os anjos decaídos. Porque assim, o que acontece, gente? Anjos, ele não tem só esse formato aí, ó. E você vê que não é só branco, é dourado. E outra, se vocês lerem o livro de Ezequiel, é um livro grande, e lerem outros livros, tipo Isaías, dos profetas antigos, né? Vocês vão ver, e Apocalipse também, e Daniel, o livro de Daniel também, que os anjos têm várias formas. Então, os anjos, existe anjo de várias cabeças. Tem anjo que tem uma cabeça, tem 4 cabeças: cabeça de homem, cabeça de leão, cabeça de águia, entendeu? E outra cabeça lá que eu não lembro o que é que ele fala. 4 cabeças e tem olhos espalhados pelo corpo. Só que os anjos não podem se apresentar ao ser humano assim, porque o ser humano tomaria um susto, né? Ele cairia, até morreria do coração. E outra, então eles tomam forma humana para falar com o homem, como se vocês leem Gênesis, na história de Abraão, que aparece o próprio Senhor Jesus, que ele sempre existiu, né? Ele só veio se fazer carne aqui naquele tempo dos evangelhos, né? Mas para dar vida pela gente, mas ele sempre existiu, é o verbo que se fez carne, ele sempre esteve com Deus, então ele se fez presente lá para falar com Abraão, e junto com ele estavam os anjos, com forma humana, que eles comeram e beberam com Abraão. Tá lá na Bíblia, quem quiser acreditar, que acredite, quem não quiser, aí onde está a fé, né? No sobrenatural. Então os anjos interferem no mundo físico, entendeu? Às vezes, na maioria das vezes, os anjos a gente não vê, eles são invisíveis, mas eles agem como ministro de Deus e nosso conservo, para nos servir, para nos auxiliar, como mensageiro, para trazer mensagem de Deus, como ele fez para o profeta Daniel, entendeu? Ou para nos proteger, para nos guardar, entendeu? Os anjos bons. Agora os anjos caídos já é outra história, né? Ele veio para destruir junto com Satanás, né? Para acabar com a humanidade e tudo mais, né? Então, dito isso, vamos lá. Tá? Agora, para quem quiser duvidar ou não quiser acreditar, aí é de cada um tem o direito de acreditar e duvidar do que quiser, irmãos. Tá? Aqui, já falei, é o canal de reflexão, de análise, eu não tô aqui para convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Quem quiser estudar a Bíblia, se aprofundar e ver essas histórias, veja lá. Se acha que eu tô inventando coisa. Quem fala que a gente é velho, que a gente é herege, são os religiosos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre religiosos aí, que tem muita gente se levantando no YouTube para derrubar tudo essas mentiraiadas que contam aí nas igrejas aí, nas ditas igrejas, né? Então vamos lá. Vamos terminar aqui. Defendem esta última perspectiva, encontram suporte adicional na carta de Pedro e Judas. Vejamos. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, isso tá em Judas, eles são guardados em trevas, presos correntes eternas para o juízo do grande dia. Uma segunda dificuldade surge em relação à identidade do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Uma análise cuidadosa das diversas passagens que utilizam esse termo sugere que não se trata de um anjo comum, mas sim de uma teofania, ou mais especificamente, de uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. O anjo é identificado como Deus, fala como Deus e afirma realizar as ordens de Deus. No entanto, em algumas passagens, ele se distingue de Javé. A hipótese de que o anjo do Senhor seja uma cristofania é sugerida pelo fato de as referências claras ao anjo do Senhor cessarem após a encarnação. O fato de os anjos serem seres criados, distintos de espíritos de humanos falecidos ou glorificados, é enfatizado no Salmo 148. Neste salmo, o salmista convoca todos nos domínios celestiais, incluindo os anjos, a louvar a Deus. Os anjos, juntamente com os domínios celestiais, são explicitamente reconhecidos como criações de Deus. Embora o momento preciso de sua criação não seja especificado, sabemos que foram criados antes da formação do mundo. O livro de Jó indica que estavam presentes quando a terra foi moldada, antecipando assim sua criação antes da narrativa de Gênesis. A Escritura destaca claramente que Cristo, como o Criador de todas as coisas, é também o Criador dos anjos. Os anjos foram criados simultaneamente,
como uma hoste ou companhia. Ao contrário do homem e do reino animal, que foram criados aos pares com a capacidade de procriar, os anjos foram criados como uma companhia, uma hoste incontável de miríades. Esta característica é sugerida pelo fato de não estarem sujeitos à morte ou extinção e não se reproduzirem, ao contrário dos humanos. Hebreus 9 declara que está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Embora os anjos decaídos enfrentem um julgamento futuro e sejam permanentemente confinados ao lago de fogo, não há menção à morte de um anjo. Contudo, eles formam uma hoste inumerável, criada antes da formação da terra, e são distintos dos humanos, pois não se casam nem se reproduzem. Vejamos. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Declarações como os anjos que estão no céu e um anjo do céu sugerem que os anjos possuem... Então, irmão, deixa eu explicar isso aqui também, que muita pessoa se confunde, né? Quando aparece na Bíblia, que vocês, aqueles que lêem a Bíblia ou que estudam, né? Não importa, tem uns que lêem porque só tem tempo de ler, outros estudam e se aprofundam, né? Que aparece a palavra assim, um anjo do Senhor se refere a anjo mesmo. Quando aparece o anjo do Senhor, é o próprio Senhor, que é o Jesus, entendeu? Porque ele já fez várias aparições lá para falar com Abraão e fez uma aparição no meio lá na Babilônia, quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos que foram dados a eles têm outros nomes, né? Que eu não me recordo de cabeça de todos, né? Me fugiu da mente os nomes originais. Também apareceu o Senhor lá no meio deles e salvou ele da fornalha do fogo ardente, entendeu? Em outras aparições, tipo, eu acho que com Jacó na luta com Deus lá, Jacó lutando com Deus também, né? Entendeu? Então, e outra, os anjos não, os homens não se casam e dão um casamento lá no céu, como os anjos, que os anjos não se produzem. Só que por eles tomarem forma humana aqui na Terra, entendeu? Dá a entender, mas não quer dizer que aí é onde tem a confusão, ó, porque dizem que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Isso está escrito na Bíblia, lá no céu, certo? Não quer dizer que eles são assexuados, que eles não têm o sexo, entendeu? Nem quer dizer que eles tenham. É um mistério, mas como anjos ter a capacidade de tomar formas, entendeu? Então eles desceram ao céu porque eles foram atirados ao céu. Os anjos caíram não só do poder que eles tinham lá, mas porque eles tinham acesso ao céu ainda, mas caíram para a terra também, foram precipitados para a terra. Então eles vagam entre o céu e a terra, eles não estão no inferno. Alguns anjos, para deixar claro, Deus aprisionou, como falou ali na carta de Judas, eles estão presos. No final dos tempos vai ser solto alguns anjos, tá? Que o Senhor vai soltar para atormentar aqueles que não andam no caminho do Senhor. Entendeu? Tá escrito na Bíblia isso também, tá, irmãos? Procure lá para não falar que eu estou inventando coisa. Entendeu? Aí, então, alguns desses anjos estão presos. Aí você me pergunta se eles são seres espirituais, coisa que eu faço pergunta pro texto também. Às vezes eu não entendo. Mas eu pergunto e o Senhor vai me respondendo, conforme eu vou estudando, né? Se eles são seres espirituais, como que vai prender o ser espiritual? Não sei, mas tem algum jeito, tá? Porque os anjos, eles lutam entre si. Os anjos de Deus, que diz que Satanás apareceu no tempo de Moisés, que Moisés tinha morrido, para pegar o corpo de Moisés, para fazer idolatria com o corpo de Moisés, para fazer o povo adorar o corpo de Moisés. Aí veio o anjo Miguel e lutou contra Satanás, só que ele não pronunciou juízo de maldição contra Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Então os anjos lutam, entendeu? Eles não têm um corpo físico, mas tem batalha lá. Eles lutam. Então, e dizem que na Bíblia que eles se ferem, entendeu? Como é que eles se ferem? Se eles são seres espirituais? Eu não sei, isso aí não me pergunte, irmãos. Mas eu sei que eles lutam e eles se ferem. Por isso tem as folhas lá de que curam, né? Lá
no plano celeste de Deus, como tinha no Jardim do Éden, as árvores, o fruto da árvore da vida e as outras árvores lá, né? E as folhas que serviu para curar as nações, que tem lá em Apocalipse, né? Ou em outros livros dos profetas aí, né? Então, que acontece? Eles lutam e eles se ferem. Então, por que eles não, como o texto dá vazão, e você juntando uma parte com outra, e talvez também os religiosos não colocaram o livro de Enoque para não confundir a mente da pessoa, que não tem muito entendimento, né? Mas o livro de Enoque fala mais abertamente sobre isso, né? Se alguém tiver a possibilidade, eu não vou recomendar um livro herético, irmãos, apócrifo, para vocês. Mas esse eu já li e não tem perigo nenhum. Só que, né, os religiosos escondem porque tem coisas lá, né? Malandros, espertos eles. Que acontece? Voltando aqui. Então, eles tomam formas humanas às vezes. E eles também são diversas. Tem 3 nomes de anjo aí, que eu esqueci o terceiro, né? Eu sei que tem o querubins e os serafins. E tem outros que fugiu da minha mente agora, irmãos. O querubim são os anjos mais próximos de Deus e mais guerreiro, que protege a santidade de Deus, né? E as coisas de Deus. E tem os serafins, e tem outro tipo de anjo aí que eu não me recordo, né? Querubim, serafim, tem outro. Tem outros aí, tem diversos. Então tem miríades e miríades de anjos. Dizem que tem mais anjos do que seres humanos no céu. Então, que acontece? Qual que eu posso dizer para vocês entenderem? Então, eles têm vários estirpes de anjo, entendeu? Então, não tem um tipo de anjo só. O anjo da morte, lá do Hebreus, que passou o anjo da morte lá. Tem vários tipos de anjo que ministram vários tipos de serviço ao serviço de Deus. E eles não contemplam a face do Senhor, porque eles cobrem com a asa, assim. Porque é igual o Moisés, quando foi falar com Deus, lá na sarça ardente, Moisés não podia ficar, senão ia morrer, entendeu? Aí ele saiu reluzente e as pessoas não conseguiam também colocar os olhos em Moisés com tanta glória, né? Então, os anjos cobrem o rosto, né? As asas assim, mas eles ficam próximos, eles são os anjos que guardam a santidade do Senhor, entendeu? Principalmente os querubins, né? Eles guardaram até a entrada lá do paraíso, de Jesus para Adão e Eva não voltar e não comer. Porque se Adão e Eva comem o fruto da vida, eles iam viver para sempre com o pecado. E Deus não contempla pecado. Ele salva o homem pecador do pecado, mas ele quer estipar o pecado. No céu não entra pecado, irmãos. Então, se o homem comesse o fruto depois de ter pecado, ele não ia morrer nunca. Entendeu? E Deus fez o homem para nunca morrer. Mas o homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e trouxe a morte para si, né? E trouxe para todos os seres humanos. É isso aí. Então vamos lá. E eu sei que vai ter perguntas. A pessoa que interessa, né? Pode ser que alguém pergunte, né? E depois eu falo sobre isso, tá? Eu mesmo já me perguntei. Por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, se Deus é onisciente sabia que o homem ia pecar ou podia pecar, entendeu? Deus quer testar, ele testa as criaturas dele porque ele quer que a pessoa vá para ele por amor e não como um robô, porque senão Deus não punha o fruto lá e falaria, não, vocês têm que me adorar e pronto, todo mundo ia adorar. Então a gente não seria ser humano, seria robô. Entendeu? Então ele quer dar o livre-arbítrio para o ser humano escolher de livre e espontânea vontade. Tanto é que alguns anjos decidiram, e até os anjos tinham livre-arbítrio, hein? E até alguns anjos decidiram pecar, e cair, se desviar, e outros não. E assim é os seres humanos também, entendeu? Adão e Eva foi na conversa da serpente, comeu e passou. Agora por isso que ele mandou Jesus. De quem aceitar Jesus, tem a escolha de aceitar e não aceitar, livre-arbítrio. Entendeu? Aí você demonstra se você ama Deus ou não ama de verdade. Entendeu? É isso aí. Tá respondido? A resposta tá aí. Antes que alguém pergunte, eu já respondi. Vamos lá. Moradas ou centros fixos para suas atividades. No entanto, devido ao ministério e às capacidades que receberam no serviço de Deus,
têm acesso a todo o universo. São descritos como servindo tanto no céu quanto na terra. A menção ao abismo destaca outro elemento crucial sobre a morada dos anjos decaídos. As Escrituras indicam claramente dois grupos de anjos decaídos. Um composto por aqueles que têm alguma liberdade para executar os planos de Satanás, e outro por aqueles que estão aprisionados. Alguns dos aprisionados estão nessa condição temporariamente, enquanto outros estão permanentemente confinados ao Tártaro. Os gregos concebiam o Tártaro como um lugar de castigo inferior ao Hades. Aqueles temporariamente aprisionados estão no abismo, aguardando o julgamento final ou libertação na terra. Judas também menciona a morada dos anjos. Vejamos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Embora haja debate sobre o significado desta passagem, ela sugere que os anjos não apenas têm um domínio ou esfera de autoridade designada, mas também possuem um local de habitação. Provavelmente refere-se aos anjos que desceram à terra e se relacionaram com mulheres. Essa interpretação é detalhada no pseudo-epígrafo Livro de Enoque, citado por Judas no versículo 14. É citado. É comum na literatura intertestamentária e entre os pais da igreja primitiva, por exemplo, a Apologia de Justino. Esses anjos não guardaram o seu principado. O uso da palavra arque para poder, domínio ou esfera é incomum, mas parece ser registrado nesse contexto. Implícita está a ideia de que Deus confiou responsabilidades específicas e um local de... Então, irmãos, deixa eu dar outro parecer aqui para vocês. Isso é ensino, tá? É orientação. Que acontece? Aí, ó, e outra, para vocês verem. Aí ele fala assim, os religiosos falam, esse livro de Enoque não é inspirado por Deus, é herético, não é herético. Porque senão, o próprio Judas, na epístola de Judas, não teria citado o livro de Enoque. Certo? E ele citou. Agora eu pergunto para vocês que... esses daí que estudam, né? Os que não estudam, eles não vão saber explicar, né? Mas serve para todo mundo ver esse vídeo, tá, irmãos? Para aprender. Então, eu pergunto para os estudiosos aí de plantão. Como que pode um homem que viveu 365 anos e andou 300 anos com Deus, sendo que os outros profetas escreveram os livros e ele não tem um livro? Aí você pode falar, mas não tinha como escrever lá no começo de tudo. Como não tinha? Como não tinha? Moisés não escreveu no tempo de Moisés e o Gênesis? Como não tinha antes? Sempre teve recurso, teve... lá eles pegavam, tinha papiro, se não tinha o papiro ainda tinha a folha que eles faziam. Sempre Deus dava, deu inteligência para o homem criar coisas. E esses também anjos caídos ensinaram coisas para os homens aqui na terra, como tornaram forma humana, que diz lá no livro de Enoque também isso daí, tá? Então, como que um homem, e Moisés não escreveu na pedra, entendeu? Como que um homem, e Deus não deu recurso, alguma coisa lá, vem me falar, como que se fala? Um homem que andou 300 anos com Deus e não tem nenhuma profecia, sendo que Judas fala, e desse, o sétimo depois de Adão, profetizou também Enoque. Ué, entendeu? Você não tem nenhuma... Aí eu pergunto, como que chama? Os arqueólogos que fazem pesquisa aí e acham manuscritos de antigamente. Então esses manuscritos nunca se acabam com o tempo. Como é que eles acham? Então explique como é achado os manuscritos de centenas e milhões de anos atrás. Vem com conversa, rapaz. A pessoa não questiona as coisas. Vai enganar outro, rapaz. Esses caras escondem muita coisa. Ainda bem que eu estudo, né? Eu não sei de tudo, mas eu busco questionar e buscar as informações para não ser enganado. Aos anjos. No entanto, devido à sua rebelião, Deus manteve ou reservou esses anjos decaídos nas trevas, em prisões eternas, aguardando o julgamento final. Alguns anjos decaídos
aparentemente estão presos, enquanto outros permanecem livres e ativos entre a humanidade, assumindo a forma de demônios. Embora por vezes tenham se manifestado na forma de corpos humanos, angelofanias, como visto em Gênesis capítulo 18. Ah, outra coisa aqui, ó, irmãos, para deixar claro também, tá? Eu vou ter que fazer 3 vídeos desse aí, irmãos, pelo jeito. Mas quem gosta de estudar vai procurar. Que acontece? Outra pergunta para questionar, para levar o cérebro a pensar, né? Faça aqui essa pergunta. Se os anjos estão aprisionados, aí você fala assim, como vai aprisionar um anjo que é espírito, né? Aí eu pergunto também, e a história do rico e do Lázaro? Porque não é só uma história. Deus usa de coisas do cotidiano para contar uma parábola, mas uma coisa que se sucede. Então, veja só, tá? Então tem o Lázaro, nós, seres humanos, aí outro questionamento, nós passamos dessa para outro plano, que nós perdemos a vida física e o espírito volta a Deus que o deu, e ele direciona para onde ele quer. Se o seu espírito aqueles que vão ser julgados e voltar lá no Lago de Fogo, eles vão estar num ambiente aprisionado lá, eles não vão sair de lá, esses espíritos, dessas pessoas que foram condenadas. Como é que eles estejam presos? Preso não é em correntes, tá? Quando fala preso, ali mostra corrente para ilustrar, para dar um entendimento mais fácil do cotidiano, que a gente conhece. Porque o mundo espiritual, a gente não tem plenitude total dele, né? Mas prisão é um lugar que eles não têm saída daquele lugar, é aquilo, é um abismo, entendeu? Que eles não podem sair, não tem como eles sair. É a mesma coisa quando as pessoas que forem condenadas vão estar em espírito. O rico do Lázaro está lá, aprisionado lá, entendeu? Então em espírito, mas Deus vai ressuscitar, dar corpos para eles, e aí eles vão ser jogados com corpos vivos, né? Agora, referente aos anjos, aí eu já não sei, eles não vão ser ressuscitados, eu acho, né? Eles vão continuar em espírito, mas vai ser julgado, porque o abismo que eles estão aprisionados hoje ainda não é o Lago de Fogo, entendeu? Mas, porque Judas falou ali, ó, preparado para o juízo daquele grande dia, tem que prestar atenção no texto. Então quer dizer que eles estão aprisionados, mas o juiz ainda não veio. Então, quando vir o juiz, eles vão ser lançados dos mesmos lugares com os seres humanos condenados. Entendeu? Que é o Lago de Fogo. Só que eles em espírito, eu creio, né? Porque o ser humano vai ressuscitar todos os maus e os bons. Entendeu? Então vamos lá. Vamos terminar aqui, aí eu faço outro. São descritos como espíritos em Hebreus capítulo 1. Isso sugere que eles não possuem corpos materiais, ao contrário dos humanos. Essa ideia é reforçada pelo fato de que não seguem as funções humanas relacionadas ao casamento e à procriação, e não estão sujeitos à morte. A humanidade, inclusive nosso Senhor encarnado, é considerada inferior aos anjos. Vejamos. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste. Aí está falando do Senhor Jesus, tá? Os anjos não estão limitados pelas restrições humanas, especialmente porque são incapazes de experimentar a morte. Vejamos. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus. Isso aí é corpo glorificado, tá? Aqueles que entregaram a vida para Jesus. Embora os anjos possuam Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Até isso fugiu da minha mente. Ei, meu Deus, não era pra fugir não. Eu vou ter que pausar aqui, irmãos, e dar sequência aqui, tá? Fazer um outro vídeo. Quem quer saber dessas histórias vai ter que ver os 3 vídeos. Vou ter que gravar 3 vídeos. Não dá pra gravar só um não, tá? Se gostaram do assunto e qualquer dúvidas, mande aí. É que eu não tô podendo ultimamente ver os comentários na área de comentário, porque eu tô atribulado com muitos assuntos por resolver.
né? A minha vida tá muito corrida, irmãos. Eu não tô nem tendo contato com familiares meus, porque eu tô passando por uns perrengues aí, tô tendo que resolver coisas sérias, né? Mas assim que eu puder eu vejo, né? E esse que tiver o meu contato e quiser perguntar, pode perguntar no meu WhatsApp que eu respondo, tá bom? Então deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva, irmão, nos canal. Mas não adianta inscrever e não ver vídeo, irmão. Tem, quando tiver oportunidade, lógico, eu sei que a vida é corrida, tá? Para quem gosta, né, de descobrir as verdades, desarraigar das mentiras do sistema do mundano, dos governantes, das mídias, das religiões, e quiser servir a Cristo com coração limpo e puro, né, e aprender das escrituras, né. Então tá aí. Se inscreva no canal, badale e compartilhe, irmãos. Compartilhe os vídeos para chegar conhecimento às pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Fui.